Olá, quinto ano. Olá, quinto ano. Sejam bem-vindos à nossa primeira videoaula. Nessa aula, eu gostaria de estar relembrando com vocês alguns conceitos que já foram trabalhados para poder dar continuidade. Em aulas anteriores, nós estudamos sobre verbos. Os verbos são palavras que indicam uma ação, estado ou fenômeno da natureza. Lembrando que é uma palavra. Os verbos que indicam ação, eles vão propor movimento, como andar, correr, falar, olhar, escrever e muitos outros, não são só apenas esses. Eu coloquei só alguns para vocês terem uma ideia. Eles podem indicar movimento tanto de seres vivos como de seres não vivos. Aí eu coloquei um exemplo para vocês poderem estar relembrando. Luciana caiu. Luciana é um ser vivo. Ela praticou a ação de cair. O poste caiu. O poste é um ser não vivo, mas também praticou a ação de cair. Os verbos também podem indicar estado. Esses verbos, eles vão indicar em que circunstâncias alguém ou alguma coisa está. Um exemplo que eu coloquei foi o seguinte. Marta está triste. O verbo estar está indicando o estado da Marta naquele momento. Lucas permaneceu calado. Permaneceu está indicando como Lucas ficou em algum momento, em alguma situação. Joana é uma moça educada. Lembrando que o com acento é do verbo ser. Meu livro estava rasgado. Eu coloquei esse exemplo do meu livro porque o meu livro quer dizer também que não é um ser que possui vida, mas o estava indica como ele estava em algum momento. Os verbos também podem indicar fenômeno da natureza. Como o próprio nome diz, esses verbos indicam ações praticadas pela própria natureza. Ventar, chover, relampear. Vale lembrar que esses verbos não podem ser confundidos com substantivos, vento, chuva e relâmpago. Eu lembro que na sala eu citei a respeito disso. Eu falei que relampear é uma ação, mas o relâmpago seria o substantivo, para que não fosse feita essa confusão, porque o relâmpago já é um nome de um fenômeno que acontece na natureza. Agora, o fenômeno o que esse fenômeno pratica, a ação que ele pratica, que seria o verbo. Os tempos verbais. Os verbos, eles são as únicas palavras que podem flexionar. Flexionar de acordo com o tempo, que é o pretérito, que é o passado, que é uma coisa que já aconteceu. Então, essa palavra ela pode sofrer uma mudança para indicar um fato já ocorrido. Pode ser uma palavra que está indicando algo que está acontecendo neste momento, que é o presente, e pode indicar algo também que ainda vai acontecer, que é o tempo futuro. Vale lembrar também que o tempo pretérito se divide em pretérito imperfeito, pretérito perfeito e mais que perfeito. E o futuro vai se dividir também em futuro do pretérito e o futuro do presente. Só que esses tempos verbais, eles são mais complexos, então mais para frente nós vamos retornar nesses tempos. Os verbos também, além de flexionar de acordo com o tempo, eles vão se flexionar em número e pessoa. Ou seja, pessoa é aquelas pessoas que a gente vimos quando estamos estudando pronomes. Primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Primeira, segunda, terceira pessoa do plural. O plural e o singular é o que a gente fala de número do verbo. Em qual número está flexionado o verbo. Se ele está flexionado no singular ou no plural. E a pessoa, a primeira pessoa é o eu, a segunda é o tu, terceira pessoa do singular o ele, primeira pessoa do plural nós, segunda pessoa do plural vós e a terceira pessoa do plural eles. Até aqui, neste momento,
eu só relembrei o que já foi falado dentro da sala. Estou fazendo uma breve explicação para a gente não ficar meio perdido. Esse novo conteúdo aqui, que a gente vai falar sobre os modos do verbo, é a continuidade do qual falei com vocês. O verbo pode também estar flexionado no indicativo, no subjuntivo e no imperativo. Vai depender da intenção da pessoa. Quando a pessoa está escrevendo uma oração, né, que conforme eu falei com vocês, a oração se diz respeito ao verbo. Quando o verbo, como uma frase tem um verbo, ela tem uma oração. Se tiver dois verbos, duas orações. Então, quando a pessoa formula a oração, querendo indicar uma certeza de um acontecimento, a gente fala que ela colocou o verbo no modo indicativo. Se ela quiser construir a oração dando uma incerteza, ela colocou o verbo no modo subjuntivo. E quando ela quer formular uma oração, indicando uma ordem ou um pedido, ela está formulando a frase no modo imperativo. Esses três modos do verbo são muito interessantes. Você está sempre atento à construção da frase. Geralmente, quando você pega um verbo mais solto, é um pouco mais difícil. Mas ele estando contextualizado, vai ficar bem fácil de ser compreendido. Nós temos as atividades da página 53, 54 e 55, que vai estar falando a respeito desses modos do verbo. Aí vai ficar mais claro para vocês, porque essa atividade, é interessante vocês estarem fazendo a atividade, que à medida que vocês forem fazendo e forem voltando nessas explicações, vocês vão ver que vai fazer um pouco mais de sentido para vocês. A página 53, 54 e 55 do livro de vocês, do primeiro módulo, tá? O primeiro módulo, página 53, vai estar falando exatamente dos modos do verbo, assim como a página 54 e 55. Na página 55, na letrinha A, está falando a respeito de público-alvo. Eu já tinha conversado com vocês dentro da sala a respeito do público-alvo, só coloquei um lembrete para quem possa ter esquecido, que o público-alvo é o público no qual teria maior interesse num determinado assunto. Então, está aqui um cartaz, tá? E está fazendo essa pergunta de quem seria o público-alvo. Quando você estiver fazendo o exercício, vocês vão lembrar. Algumas questões devem ser respondidas no caderno. Eu lembro que dentro da sala surgiu essa dúvida. É só vocês colocarem no caderno algumas questões que não tem como responder no livro, colocar a página, tá? E o número do exercício que vocês estão fazendo direitinho. A página 56, quando o livro pergunta sobre a forma verbal, ele está se referindo ao verbo, ele quer saber qual é o verbo que tem nas frases. Vocês façam esses exercícios para mim, e se porventura tiver alguma dúvida, é só vocês mandarem uma mensagem pelo meu WhatsApp. Aí eu queria pedir para vocês que fosse feito isso até às 17 horas. Eu vou explicar por quê. Porque pode ser que depois desse horário eu tenha algum compromisso. Aí vocês vão mandar a mensagem, às vezes vão ficar sem resposta. Então, até às 17 horas, eu estou à disposição de vocês. Qualquer dúvida que possa vir a surgir, por favor, entre em contato comigo, tá? Obrigada.